O que é que funciona mais? Uma boa maratona de estudos, várias horas por dia, ou você estudar pouco, mas ter consistência, ou seja, estudar todos os dias? Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando. Sou professor universitário e mentor de estudos e no vídeo de hoje eu vou traçar aqui um paralelo entre aquela pessoa que gosta de maratonar nos estudos, ou seja, passa ali várias horas estudando, e aquela outra pessoa que estuda pouco, mas que consegue estudar todos os dias. Então, nesses dois cenários, qual é o cenário vencedor? O que funciona mais? Aonde que você consegue aprender mais conteúdos? Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, então se considere inscrever nesse canal, deixe aqui a sua curtida, porque semanalmente eu trago aqui conteúdos relacionados a estudos. Então, se você está numa jornada de estudos, não importa por qual motivo, então me acompanhe, porque eu sempre trago conteúdos de valor. E lembre-se, conhecimento é poder. Então, invista no seu conhecimento, tá? Busque aprender, estudar da forma correta, porque quando você busca isso, você consegue realizar os seus sonhos, você consegue passar no seu concurso público, você consegue fazer a sua transição de carreira, enfim, você consegue realizar o que você quer. Então, conhecimento é poder, não esqueça disso. Então, veja, muitas pessoas elas precisam dos estudos por algum motivo, mas muitas vezes essa pessoa ela tem um tempo escasso, porque trabalha o dia todo, porque tem família, porque tem vários afazeres. E aí, o que acontece? Essa pessoa ela não planeja os estudos, tá? Então aí o que ela faz? Ela vai procrastinando, vai deixando para depois, ela nunca vai encontrar tempo para estudar, ela vai trabalhar o dia todo, vai chegar em casa, não, eu tô cansado, hoje não, deixa para depois, e aí vai procrastinando, e aí chega uma hora que ela vê que não tá estudando, e aí ela pega um sabadão ou um domingo, que é o dia que ela não trabalha, e aí ela chega, não, hoje eu vou estudar, hoje vai ser produtivo. E aí organiza lá o local de estudos, tudo bonitinho, e faz uma maratona ali de 8 horas de estudos, 9 horas de estudo, estuda o dia inteiro. E aí faz isso no sábado, às vezes faz sábado e domingo, mas aí segunda-feira começa tudo de novo. Passa a semana ali só trabalhando, nada de estudo, e aí por aí vai. Então, será se isso realmente funciona? Vamos entender se isso é produtivo ou não. Veja, a primeira coisa é que pessoas que fazem isso, pessoas que maratonam nos estudos, elas muitas vezes elas perdem o foco fácil. Por quê? Porque uma pessoa que só estuda no final de semana, ela tem dificuldades de criar intimidade com os estudos. Percebe? Ela não tem consistência, então ela só estuda quando dá. Então ela tem dificuldade de criar intimidade com os estudos. Significa que ela vai estudar ali pouco tempo e vai perder o foco. E aí ela vai ficar forçando, achando que está conseguindo se concentrar, mas vai estudando de qualquer jeito, sem método, sem planejamento, sem nada. E aí veja que isso é um tempo perdido. Por quê? Porque se a pessoa que não tem intimidade com os estudos vai estudar 3, 4 horas seguidas, será que ela vai conseguir assimilar esses conteúdos de verdade? É claro que não. E além do mais, a pessoa ela vai, eu vou estudar de madrugada, eu vou estudar à noite, que é o horário que eu tenho. Também não vai dar certo. Por quê? Porque quando você dorme mal, você compromete o seu processo de aprendizagem. Grande parte do processo de consolidação da informação estudada acontece durante o sono. Então, quando você sacrifica o sono para estudar, você está comprometendo um processo, uma etapa importantíssima, que é a consolidação da informação. E além do mais, você vai estar cansado, você vai estar estudando ali só vivo. Isso pode funcionar para um trabalho mecânico, mas para estudo não funciona. Para você de fato aprender o que estuda, você precisa ter foco, você precisa estar atento, precisa estar alerta àquele conteúdo, tá? E para isso você tem que de fato escolher os seus melhores horários para estudar. E aí quando você não faz isso, quando você não planeja os seus estudos e você estuda de qualquer jeito, você além de comprometer o processo de aprendizagem, de não aprender, você vai ficar com raiva dos estudos. E você, puxa vida, eu tô ali aqui me esforçando e não tô aprendendo nada, não tô evoluindo. E aí você fica desmotivado para estudar e acaba não criando consistência, não criando disciplina nos estudos, tá? Então, veja que tá tudo errado. Então, não faça maratonas de estudos.
Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é você criar consistência e disciplina nos estudos. Porque quando você faz isso, o seu estudo ele fica muito mais previsível. Você consegue de fato aprender o que estuda. E aí para você fazer isso, a primeira coisa é você montar o seu planejamento de estudos. E aí para isso, para você montar o planejamento, você precisa, claro, ver qual é a sua realidade. Então como é a sua rotina semanal? Quais são os horários que você tem livre para estudar? Então, por exemplo, eu trabalho de 8 às 6 da noite. Né? Então, é claro que nesse horário você não vai poder estudar. Então, veja qual é a sua realidade para assim você encontrar os seus melhores horários para estudar. E veja, muitas vezes esses horários aí de estudo eles estão ocultos, porque você não consegue enxergar. Então, por exemplo, se você acorda todo dia 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e você dorme meia-noite, por exemplo, ou 11 horas da noite, o que é eficiente? Você dormir 1 hora mais cedo e acordar 1 hora mais cedo. Porque aí essa 1 hora a mais você vai utilizar para estudar. Então, ao invés de você estudar à noite, você vai estudar pela manhã. E qual é a diferença? Toda a diferença. Porque à noite você está cansado, o seu foco atencional está desgastado. Então você vai ter muita dificuldade de aprender. E já pela manhã não, você teve a noite inteira de sono ali para restaurar os teus circuitos de foco atencional, para descansar a tua mente. Então você vai acordar alerta, né, ativo. Aí claro, você acorda, toma um banho, toma um café da manhã e aí você estuda ali 1 hora. Aí você diz, poxa Rafa, mas 1 hora por dia não vai funcionar. É claro que funciona, tá? Às vezes, 1 hora bem estudada vale muito mais do que 5, 6 horas de estudo mal feito. E outra, não é só esse 1 hora pela manhã, não. Você pode encontrar outros horários ao longo do dia. Então, por exemplo, ali no teu horário de almoço, você tem ali 1 hora para almoçar, você pode fazer uma sessão de estudos ali de 30 minutos. Parece pouco, mas você consegue fazer muita coisa em 30 minutos. E à noite, claro, você pode sim estudar à noite, mas primeiro, desde que não sacrifique o seu sono, tá? E segundo, desde que não seja um estudo intenso. Ou seja, o estudo intenso é aquele estudo focado, que você vai abrir o livro, vai ler. Então, esse estudo intenso, ele tem que ser no seu horário de melhor foco atencional, que é pela manhã. Agora, à noite, o que você pode fazer? À noite você pode fazer uma revisão, você pode construir um mapa mental ali, né, para fazer uma revisão. Você pode complementar os seus estudos assistindo um podcast, por exemplo, vendo conteúdos relacionados àquilo que você estudou. Então isso você pode fazer à noite, né? Resolver questões, por exemplo, porque apesar de exigir um foco atencional, mas é diferente do estudo intenso. Então sempre priorize o estudo intenso pela manhã e o resto você faz à tarde ou à noite. Tá? Ou seja, não é importante apenas você encontrar os horários, mas você alocar bem aquilo que você vai estudar dentro daquele pouco tempo que você tem. Uma outra coisa muito importante nesse processo é você definir os seus objetivos e metas de estudos. E por que isso é importante? Porque quando você tem muito claro os seus objetivos, então, primeiro, isso vai te motivar mais para estudar. Segundo, você vai buscar a forma correta de estudar. Você vai buscar os conteúdos de uma forma correta. Então, por exemplo, tem conteúdos que você precisa aprofundar, outros conteúdos você precisa estudar, mas talvez não de uma forma tão profunda. Então, definir os objetivos é importante. E também as metas de estudo, ou seja, no planejamento, você definir bem, não, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar isso, vou utilizar tais técnicas, vou usar mapa mental, vou fazer um resumo, vou fazer um fluxograma. Então essas metas de estudos, elas te dão organização. E aí com organização você consegue ter consistência. Tá? A consistência é fundamental, mas ela só é possível com organização. Ou seja, você saber exatamente o que você vai fazer naquele dia. É claro que imprevistos acontecem, mas quando você tem um imprevisto, mas você está organizado, então esse imprevisto ele não se torna tão importante. Agora, quando você não se planeja, então qualquer coisinha que aparecer ali para você, você vai desviar seu foco e aí vai perder tudo. E aí depois que você fizer tudo isso, definir os seus objetivos, alocar os seus melhores horários para estudar, você vai finalmente montar a sua planilha semanal de estudos.
né? Então você vai colocar lá sua planilha com seus horários, horário de trabalho, horário de descanso, horário de estudo, tudo bonitinho, tá? E como eu falei, você pode sim ter imprevistos, não tem problema, mas quando está tudo organizado fica muito mais fácil de você prever esses imprevistos, né? Os imprevistos eles se tornam mais previsíveis. Faça sempre um feedback dos teus estudos, porque quando você faz um feedback, ou seja, o que é fazer o feedback? É você avaliar a sua progressão, o seu progresso. Então, de fato, você conseguiu cumprir aquilo que você tinha definido, você conseguiu estudar aquela hora, aquele tempo de estudos foi produtivo, o que foi bom, o que não deu certo, por que não deu certo, tá? Como que eu me senti, eu consegui de fato focar naquele estudo ou em algum momento eu me distraí, tá? Esse feedback ele é fundamental por vários motivos. Primeiro, para você adaptar o seu planejamento de estudos à sua realidade. Talvez você não acerte de primeira, mas aí quando você vai fazendo os feedbacks, você vai fazendo esses pequenos ajustes da sua rotina, do seu tempo de estudos. E segundo, porque quando você tem um feedback, ou seja, você, poxa, eu planejei isso e eu consegui cumprir isso que eu estudei, isso te dá um senso de realização. Então você se automotiva. Porque imagina você tá ali planejado a tua semana todinha e você cumpriu tudo bonitinho, talvez com algum imprevisto ali, mas de uma forma geral você conseguiu cumprir. Olha que coisa boa, você se enche de motivação e motivação é fundamental durante os estudos. Você sabe disso, né? Estudar é difícil, estudar é árduo, estudar cansa, então busque sempre as suas motivações e uma delas é esse feedback. É você estar sempre acompanhando o teu processo de aprendizagem, consertando o que não está dando certo e valorizando aquilo que dá certo. Além disso, crie gatilhos para estudar, né? Tão importante quanto você ter a recompensa dos estudos, que seria esse senso de realização, é você criar gatilhos. Então, por exemplo, você organiza antes teu local de estudos, procura sempre estudar no mesmo local e no mesmo horário, porque o teu cérebro ele vai aprender que aquele é o momento de estudar. É como quando você acorda, né? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz depois que levanta, você vai escovar o dente, você vai tomar um banho, porque esses gatilhos já foram criados. Você sabe que quando você acorda, você tem que escovar o dente, tomar um banho, lavar o rosto, enfim. Mesma coisa, eu preciso ir para academia. Então, você vai criar o hábito de ir para academia, você separa ali sua roupa, seu tênis, você já busca um horário certo ali, tá? Então, o grande segredo para você criar o hábito de estudar e assim, ter disciplina e consistência é você criar esses pequenos gatilhos para o teu cérebro entender que aquele é o momento de estudar, né? E, claro, crie também as recompensas. Então, o feedback, né? Você pode, por exemplo, ao final da sua semana, você se dá uma recompensa, você ir para um restaurante, fazer algo prazeroso, talvez até algo que você já iria fazer, mas aí você associa aquele ato prazeroso, ao fato de você ter cumprido a sua agenda de estudos, né? Então, poxa, eu consegui estudar, eu consegui cumprir o planejado e por isso eu estou me recompensando. Então, essa recompensa intencional também é muito importante para você alimentar esse hábito, essa disciplina com os estudos. Comece estudando através de pequenos blocos de estudos. Não vai inventar de estudar 3 horas seguidas não, tá? Ao invés disso, estude blocos de 30 minutos ali. Então pegue ali 30 minutos de estudo, descansa 5 minutos. Né? Então isso é um bloco de estudos, é o famoso método ou técnica Pomodoro. E aí, à medida que você for ganhando consistência, ganhando intimidade com os estudos, você vai aumentando esse tempo de estudos. Então você vai sair de 30 minutos para 40, para 50, para 60, percebe? Então o segredo é esse, é você sempre estudar através de blocos de estudos e aí você avalia quantos blocos você consegue fazer por dia. Você consegue fazer um bloco por dia ou 2, e também com o tempo que você for amadurecendo, você vai aumentando esse tempo de estudo do bloco, nunca ultrapassando 90 minutos, 1 hora e 30 minutos. Mais do que isso, você vai perder o foco. O seu estudo vai ficar improdutivo, tá? Então, no máximo, 90 minutos, e isso quando você já estiver no nível avançado, quando você já tiver muita experiência e tiver ali todos os dias fazendo ali os seus estudos. Agora veja, planejar os estudos não é suficiente. Você precisa buscar um método de estudos. Ou seja, uma forma de estudar
que priorize a retenção de conteúdos, que faça você estudar menos e aprender mais. Então esse método de estudos ele precisa ter repetição, ele precisa ter associação de ideias, ele precisa gerar emoção. Então busque um método de estudos. Eu já tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre o meu método de estudos que eu desenvolvi. Então dê uma procurada aí no YouTube que você vai encontrar, certo? Hoje não é objetivo, não é falar sobre o meu método de estudos, mas saiba que sem um método o seu aprendizado ele vai ficar comprometido. Então busque esse método. E por último, busque ajustes comportamentais na sua rotina que vão potencializar o seu aprendizado. Como por exemplo, sono. Priorize o seu sono, busque um sono de qualidade, porque é durante o sono que você consolida o conhecimento, tá? Busque exercícios de foco atencional, como por exemplo uma meditação, né? Tenha cuidado com o uso do celular. Nada de acelerar videoaula, acelerar áudio no WhatsApp. Então, invista no seu sono, invista em ter mais foco e ter mais paciência na hora de estudar. Então, são ajustes que você faz na sua rotina e que com isso você vai potencializar o teu aprendizado. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Antes de terminar, eu queria falar sobre o meu livro, que é o livro O Código da Aprendizagem, onde eu trago todo o meu método de estudos, todo o meu conteúdo relacionado a estudos está aqui nesse livro. Então, se você quer adquirir, eu vou deixar o link aqui que você pode adquirir pela Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book. E além disso, eu tenho o meu curso, que é o curso O Código da Aprendizagem, que é um curso online, onde eu trago uma jornada completa de estudos que vai te ajudar a realizar os teus sonhos através dos estudos, tá? Então, também vou deixar o link aqui. E não esqueça, conhecimento é poder. Invista no seu conhecimento, siga em frente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.